Bem-vindos a mais uma live do programa Educação Escolar. Aqui tu sabes que podes encontrar as estratégias e as ferramentas para impulsionar os resultados escolares do teu filho ou da tua filha. Seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece ou já me conhece e vale a pena sempre relembrar, o meu nome é Nelson Ramos, eu sou consultor e coach escolar e ajudo pais com filhos a partir do 5º ano escolar a transformá-los em alunos ou alunas nota 5. Seja muito bem-vindo. O tema de hoje é porque é que eu não quero que tu aprendas comigo e o teu filho vai agradecer. Eu quero que fiques aí porque eu vou-te falar daqui, isto é fruto da minha experiência, de um conjunto de pais com os quais eu muitas vezes digo, eu prefiro que não venham ter comigo, que não vejam as minhas palestras, estas lives que eu vou fazendo, que não me peçam para ajudar os filhos porque eu não sou a melhor pessoa e vai ser bom para ti e vai ser bom para o teu filho, porque ele vai olhar para ti e vai dizer para que é que estás a aprender, para que é que estás a pedir ajuda, para que é que estás a contratar se depois não és congruente. Ficaste curioso? Então fica comigo para conheceres este conjunto de pais que ao longo destes anos a trabalhar com famílias eu fui identificando e vou já dizendo, porque eu sou uma pessoa muito frontal e às vezes mais vale dizer para acordar daquilo que é o transe, o piloto automático do nosso dia-a-dia para ver que essas pessoas acordem assim, pá, realmente ele tem razão. Realmente se calhar eu tenho que mudar, como pai, como mãe, porque isso pode fazer toda a diferença. Então, vamos já começar com aquilo que nos traz cá. Então, porquê é que eu não quero que tu, pai ou mãe, aprendas comigo e o teu filho vai agradecer? Ao longo destes anos a trabalhar com pais, até no contexto educativo, por professores, eu diria de uma forma geral, educadores, eu fui identificando conjuntos de pais, se é que eu posso dizer assim, com os quais eu digo logo, eu prefiro que não aprendas comigo, eu prefiro que não assistas às minhas lives, eu prefiro que, se calhar, procures outras pessoas e temos tanta gente a ajudar estudantes, tanta gente a trabalhar nesta área para ajudar com que os nossos filhos possam ter melhores resultados, seja na escola, seja noutro contexto familiar, social, até pessoal. Temos várias pessoas e muito boas a ajudar, o que é ótimo. É ótimo porque quantos mais estivermos a ajudar e a contribuir para que nas famílias haja bem-estar, eu diria mais felicidade e é bom para todos, porque assim podemos estar muito mais em comunidade, de uma forma muito mais feliz. Então, deixa-me já começar por dizer-te quais são aqueles pais com que eu não quero trabalhar. É aqueles pais que já sabem tudo. E não sei se já falaste se calhar com pessoas amigas tuas, que são pais e às vezes estão a falar contigo e parece que falam como se fosse um expert, sabem daquilo que estão a falar, mas tu olhas para o lado, está o filho ou a filha, e tu dizes assim para ti mesmo, baixinho para ninguém ouvir: meu Deus, como é que está o teu filho? Olha para o comportamento, olha para os resultados na escola. O que eu sei que a minha filha me diz que é o comportamento do teu filho. Há qualquer coisa que não joga certo. E muitas vezes eu encontro pais, falam comigo, parece que já sabem tudo mais alguma coisa, mas depois eu olho e não aplicam rigorosamente nada. E eu não sei se não aplicam porque não sabem aplicar, eu não sei se não aplicam porque empurram, como eu costumo dizer, como os políticos, com a barriga para a frente, para ver se a coisa se resolve lá, ou porque eu não tenho tempo, ou gente, por mais duro que pareça, eu estou-me a borrifar para o filho. Acreditem. Às vezes é o que aparenta mostrar. Porque há uma coisa que eu já aprendi há muito tempo. Não é o que tu dizes, é o que tu fazes. Eu escuto mais aquilo que eu vejo o pai ou a mãe fazer do que propriamente aquilo que ele me está a dizer. E da mesma forma, o filho ou a filha. Ele quer melhorar os resultados, eu estou a ver o comportamento, não o que ele diz. Porque, gente, todos nós dizemos maravilhas, todos nós dizemos vamos fazer isto e aquilo, mas os resultados vão dizer se nós estamos no caminho certo e o comportamento que nós temos para lá chegar. Vamos dizer se eu estou no caminho. Portanto, o primeiro grupo de pais com o qual eu não prefiro não trabalhar são aqueles que já sabem tudo, dizem que já sabem tudo, mas aplicar zero. Não vale a pena. Não vale a pena é perder tempo e provavelmente irás encontrar outras pessoas com quem poderás trabalhar. Não estamos em sintonia. Não é isso que eu pretendo. Depois há aqueles pais que já sabem tudo e já experimentaram tudo. Esses pais são espetaculares. E às vezes eu até sempre tive com os pais que a gente já sabe muita coisa, já aplica muita coisa, já experimentamos muitas coisas. E eu digo assim, muito bem, então se veio cá, provavelmente há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Sim, aqui a nossa filha e tal. Muito bem, então diga uma coisa, como é que está a fazer? E eu começo a escutar, ok, então você vai fazer uma coisa, vai fazer aqui, vai fazer o X, vai fazer o Y e vai fazer este Z desta forma. Não, mas isto eu já fiz e não resultou. Então deixa-me lá ver se eu percebi. Explique como é que fez.
E a pessoa diz X, Y e H. Não, eu disse X, Y e Z. Este pequeno pormenor. Pois, realmente, assim, dessa forma, eu nunca fiz. Então convido a fazer. O que é que eu percebo? São capazes de experimentar uma ou duas vezes, mas depois não são consistentes. Para que depois digam, eu já sei tudo e já experimentei tudo. Senão não é congruente. Como é que uma pessoa que diz que eu já sei tudo, já sei muitas coisas, já experimentei tudo, como é que eu agora vou aplicar algo ligeiramente diferente que vai me levar a ter resultados diferentes? Não faz sentido, porque se eu acho que já sei tudo e já experimentei tudo, não há nada que eu lhe possa ensinar. Então eu muitas vezes digo, eu não sou a pessoa certa para trabalhar com o seu filho ou convosco para ajudar o vosso filho ou a vossa filha, porque vocês provavelmente poderão trabalhar com outras pessoas que vão vos ajudar. Eu não sou a pessoa certa porque, reparem, vocês já experimentaram tudo. Então se já experimentaram tudo, o tudo é tudo. Não há margem de provável... Não. Porque às vezes é importante dizer isto, para a pessoa acordar um bocadinho do transe do dia-a-dia, que se calhar diga assim, pá, realmente eu tenho dito isto e provavelmente não é verdade. Vamos lá, entre nós. Garantidamente que não é verdade, que tu já fizeste tudo para ajudar o teu filho. Imagina que ele tem dificuldade do ponto de vista de resultados, está numa fase em que com o namorado ou namorada está a ter alguns atritos e não está a saber lidar. Será que tu já fizeste tudo para ajudar o teu filho ou a tua filha? Eu diria, nós nunca vamos conseguir fazer tudo. Agora, se conseguirmos contribuir para que ele possa melhorar, nós próprios procurando essas ferramentas e ajudando, então aí sim, então aí eu acho que posso ajudar. Até lá, se tu já sabes, já experimentaste tudo, então eu não sou a melhor pessoa. E também há aquela pessoa, ou aqueles pais que não sabem, de facto não sabem, mas também não procuram saber. Isto é engraçado. E eu recentemente estive com uma mãe, neste caso, procurar ajudar o filho. Comecei a trabalhar a parte escolar e apercebemos, em conjunto, que ele não estava a aplicar aquilo que ele próprio tinha definido. E eu falo com a mãe. Provavelmente é preciso aqui consigo e com o seu marido trabalharmos algumas estratégias de liderança, porque é muito mais importante do que apenas trabalhar com ele. E tal, pois sabe que não está cá, e quando é que era possível? Mas se calhar não era bom nesta altura, porque ele também é mais duro. Eu até comecei a perceber que já há aqui problemas de sintonia entre pai e mãe. Se já há problemas de sintonia entre pai e mãe, e eu venho-me a perceber que o pai critica muito o filho, e nem vou abrir aqui o leque de situações, mas vai muito mais aprofundado este tipo de críticas. Óbvio que só aparece a mãe e a mãe está disponível. Mas o que é que eu percebo? O filho vai a descambar para ali abaixo, tem um tipo de comportamento até fisicamente doloroso, e o que é que faz? Procura ajuda profissional para o meu filho. As coisas vão andando, mas resolver o problema do casal, nada. Vamos empurrando a barriga para a frente o problema, porque eu não quero enfrentar de frente o que realmente está a custar cá para baixo. Tanto na relação como para os filhos. Não sei, mas também procuro não saber. Prefiro empurrar, deixar que as coisas eventualmente possam mudar. Gente, não muda. Muito provavelmente pode acontecer aqui algo que mude no contexto e a situação acabe por melhorar. Mas normalmente, se não somos nós a tomar a iniciativa de enfrentar a situação para resolvê-la, vai ser mais difícil. E quando eu encontro pais que podem até nem saber, mas também não agem, não procuram aplicar aquilo que nós partilhamos, não são as melhores pessoas. Pelo menos comigo não vale a pena. Eu às vezes fico já sem paciência. Ou é para ser, como eu dizia hoje numa sessão de coaching, ou eu posso te ajudar se tu te comprometeres a querer mudar. Se tu não te quiseres comprometer, olha, amigos na mesma, agradeço-te do fundo do coração por teres entrado em contacto comigo para eu te ajudar, mas se tu não quiseres, mais vale ficarmos por aqui. Vais poupar dinheiro, vais poupar tempo e provavelmente haverá outros profissionais que te podem ajudar. Eu não posso. Porque eu quero trabalhar com aqueles que querem, mesmo que a situação seja exigente, mesmo que haja aqui dificuldades, mas querem. Principalmente quando falamos de filhos, eu quero que os pais estejam dentro do processo. Por isso é que eu procuro dois tipos de pais, e são estes dois últimos. São aqueles que, sabendo pouco ou nada, precisam de ajuda, procuram ajuda, ou profissional, ou assistem uma live, ou procuram num livro sobre a temática que está, digamos, com um problema em mãos relativamente aqui a uma questão do filho, seja do ponto de vista escolar ou não, e procuram aplicar. Se vão procurar a ajuda de um profissional, pedem ajuda e depois pedem dicas para continuar a aplicar. Diz-me lá, tu que já foste com o teu filho ou a tua filha ao médico porque tinha algum problema de saúde. Imagina quando ele era mais novo. Garantidamente, se foste, olha, como eu, e acredito como muitos de outros pais, vão lá, está com uma gripe, está com febre, passa um determinado tipo de medicação e a pergunta é o que é que nós podemos fazer em casa se por acaso subir a temperatura, se ficar com isto, se acontecer aquilo. O que é que nós podemos fazer para fazer parte do processo? Como eu costumo dizer, parte da solução. Não parte do problema, que é, ficaste doente, só estás sempre doente, é sempre a mesma coisa, para não me dar descanso. É duro, não é?
Mas há pais que fazem e é incrível para uma criança. Portanto, não é isso que eu quero. Então, o que eu quero é que, mesmo sabendo pouco ou quase nada, se eu preciso de ajuda, eu procuro ajuda e faço parte do processo para poder mudar. Eu lembro que agora há pouco tempo também tive uma pessoa próxima que me pediu ajuda porque na questão do filho, eles até se vão separar e precisavam de ajuda para perceber como é que poderiam fazer esta transição na separação e como é que vão falar com o filho. E procurar ajuda para saber como é que podem fazer, como é que podem, de uma forma o mais tranquila, com menos instabilidade na família, como é que podem trabalhar esta questão com o filho para que esta situação que vai acontecer possa acontecer com o mínimo de perturbação possível. Isso é que faz sentido. Eu posso não saber, mas procuro ajuda para saber. Não faço e faço, olha, vai como calha, ou então nem quero saber. E acreditem, muitas famílias, relativamente aos filhos, às vezes nem querem saber. E é triste. E eu não quero ir. E eu prefiro nem trabalhar com estes pais. E depois há aqueles pais que sabem muitas coisas porque estão sempre continuamente a procurar informação, a fazer formação, a aprender novas estratégias, ferramentas, até do ponto de vista profissional e muitas vezes de aplicabilidade do ponto de vista educacional, seja em casa, seja do ponto de vista escolar. São pais que procuram aprender e aplicam em casa. E quando querem mais, procuram ajuda e querem aprender para poderem usar em casa. Faz todo sentido. Repara, eu sei e quero aprender mais para ajudar. E aquilo que eu reparei, quando nós olhamos para estes 5 tipos de pais que eu fui identificando ao longo dos anos, é aqueles que já sabem tudo, mas não aplicam nada. Já sabem tudo e já fizeram tudo. Não sabem nada, mas também não procuram resolver o problema, empurram com a barriga para a frente o problema e não fazem nada. E depois há mais 2 tipos de pais, com aqueles com eu prefiro trabalhar. Posso não saber muita coisa, posso nem saber, mas procuro ajuda e faço parte do processo para ajudar o meu filho ou a minha filha. E aqueles pais que sempre tiverem este hábito de aprender, melhorar, para também contribuir para o sucesso dos filhos na vida. E procuram e aplicam, porque nota-se, estes pais vale a pena trabalhar. Porquê? Não é porque seja mais fácil, porque nem tem nada a ver com a facilidade com que o processo desenrola. Tem a ver com o grau de compromisso que eles mostram para ajudar a solucionar aquele problema, a ultrapassar aquele obstáculo, ajudar com que isso aconteça na vida do filho. Porque reparem, aquilo que vocês fizerem hoje para ajudar os vossos filhos a ultrapassarem os obstáculos, estarão a facilitar ou a tornar mais fácil aquilo que eles vão encontrar quando forem adultos na vida. É que a vida normalmente é muito mais forte, não tem dó nem piedade e bate de frente com toda a dor possível. Se nós pais pudermos ajudar os nossos filhos a ultrapassar os obstáculos que a vida lhes vai colocar enquanto ainda são menores de idade, quando eles forem maiores de idade, não vão evitar que isso aconteça, mas vão saber gerir e lidar com esses obstáculos da melhor maneira possível e da forma mais rápida possível. Isso é que faz sentido. Pelo menos para mim é assim que eu vejo. Então, eu procuro apenas trabalhar com estes 2 últimos grupos de pais. Os que, sabendo pouco, procuram ajuda e os que já sabem muito e costumam aplicar e querem saber mais. Eu gosto de trabalhar com esses. Com os outros, gente, não vale a pena. É perder tempo e eu não gosto porque não estão comprometidos com algo que devia ser prioridade na vida deles. E porquê que eu digo isto? Principalmente por 5 razões. Primeiro, muitas vezes os pais dizem: Nelson, os meus filhos são a coisa mais importante da minha vida. E eu olho e digo: então mas era suposto teres aplicado esta estratégia para ajudar o teu filho, por exemplo, olha, a lidar com uma birra. E o que eu observei foi que fizeste na primeira semana, mas depois deixaste passar. Não aplicaste. Às vezes tu vais ouvir pais que dizem: não, os meus filhos é a coisa mais importante da minha vida, mas depois vais ver que eles ficam para segundo, para terceiro ou para quarto plano. E eu faço esta pergunta: o teu filho ou a tua filha está em que prioridade na tua vida? Ou na vossa vida enquanto casal? Coloquem aí no chat, nos comentários, está em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar e por aí fora. Em que prioridade eles estão na vossa vida? É uma pergunta importante. Porque uma coisa é aquilo que eu vou dizer, outra coisa é o comportamento que eu tenho ao longo do dia, dos dias, dos meses, dos anos. Se ele tem alguma dificuldade, tem algum problema, tu estás lá para ajudar? Estás disponível para deixar o trabalho que se calhar que tinhas naquela altura e deixar para mais tarde, nem que seja para a meia-noite, até às 2 da manhã a fazer, mas estás aquele bocadinho com o teu filho porque ele está a precisar de ti? Ou vais dizer, depois falamos, filho, amanhã a gente vê isso. O que é que tu achas? Será que quando o teu filho está a ter dificuldades na escola, tu dizes, olha, vai para a explicação que alguém que ele vão-te lá ajudar, ou procuras perceber o que é que ele pode fazer? E ele, começa ele a ultrapassar esse obstáculo que está a sentir e que seja ele a procurar a solução, explica
explicação e não empurrar já para que alguém faça isso. Envolver-te no processo de ajudar a solucionar, não imiscuir-te desse processo. É totalmente diferente. Deixa-me dar-te um exemplo. E isto realmente eu uma vez li num livro que é, deixa-me ver se eu me recordo do nome do livro, que eram as 12 regras do, acho que é Peter Jordan. É um psicólogo americano, penso que é americano ou inglês, bastante controverso, polémico. Mas gostei desta passagem que ele tinha no livro, que falava de uma família que tinha um filho e um dia esse filho acordou, no quarto dele, e reparou que tinha um pequeno dragão ao lado da cama. E ele, surpreendido, e por outro lado também contente, não é? Porque ele era uma novidade, foi a correr pelas escadas abaixo, dizer: pai, mãe, eu tenho um dragão no quarto. Só que os pais dizem: oh filho, um dragão, mas tens algum dragão? Mas tem dragões, existe, filho, não tens nada disso. Qual dragão? O quê? Estavas a sonhar. Não, papá, tem lá um dragão. Oh filho, deixa lá isso. E viraram costas e continuaram a viver. O filho ficou um bocado triste, desanimado, mas pronto, o que é que podia fazer? Eu disse que havia ali um dragão, mas ele não quis saber. Os dias foram passando, o dragão, claro, foi crescendo porque o miúdo foi levando sempre qualquer coisita para ele petiscar. Levava qualquer coisinha para petiscar, ele foi comendo, passaram-se alguns dias, ele foi crescendo. E a cada passo o filho dizia: ó pai, eu tenho um dragão lá no quarto. Oh filho, que um dragão? Qual dragão? Oh filho, também tens que com essas coisas a inventar, oh filho. Já tens idade para ser crescidinho, não vale a pena inventar. Olha que mentir é feio. E foi crescendo, até chegar a uma altura em que o dragão ficou tão grande, que o miúdo quase nem se conseguia mexer dentro do quarto. E é engraçado que um desses dias, quando ele já estava grandito, um dos pais tenta entrar no quarto e não consegue, empurrar a porta e não consegue. E de repente, ao empurrar com muita força, abre a porta e vê um dragão enorme. E diz: ai meu Deus, um dragão tão grande, o que é que está aqui a fazer isto? Oh papá, eu tinha dito, estava aqui um dragão. Moral da história: às vezes, começa a haver ali um problema na família, com o teu filho, com a tua filha, e nós não vemos, nós não observamos, nós não olhamos. Nós empurramos com a barriga para a frente que isso há de se resolver, também não é nada. E o tempo vai passando. E quando damos por ela, o problema já é tão grande, tão complicado e já tão enraizado que já fica muito mais difícil de se resolver. Só quando ele se torna difícil, complicado, ou que já toma uma proporção tão grande de tamanho, que eu digo: ai que eu tenho um problema. Mas será que ele foi de um dia para o outro? Ou foi acontecendo? Da próxima vez que tu disseres que o teu filho é a coisa mais importante da tua vida, lembra-te sempre. Faz este exercício que eu procuro fazer. Atenção, temos de ser perfeitos. Provavelmente, todos os dias, nós não vamos conseguir colocar o nosso filho em primeira prioridade por muitas razões. E não é porque a gente quer. Às vezes, estamos em piloto automático, nem andamos por ela. Mas avalia sempre, no final da semana, será que eu coloquei o meu filho ou a minha filha como prioridade número 1 na minha vida? Vale a pena sem pensar. Se não, procura ver como é que podes alterar. Segunda razão, porque é que eu prefiro trabalhar com estes pais, estes dois últimos conjunto de pais? Porque lideram pelo exemplo. Não sabem tudo, vão procurar aprender, mostram que estão a aprender e trazem novas ideias, novas estratégias, novas formas de contribuir para que o filho tenha mais sucesso ou que seja, ou tenha uma vida mais feliz. Da próxima vez que o pai disser: filho, vai estudar, é importante tu persistires, é importante tu colocar os teus objetivos e trabalhar para ele. Ele vai dizer: o meu pai tem razão, a minha mãe está a dizer a verdade, porque eu vejo eles a fazerem. Então, eu não digo só, eu faço e procuro mostrar pela liderança, pelo exemplo, que eu faço. Cabe a ti tomar a decisão de fazer. Eu não te vou poder obrigar, mas este é o melhor caminho. Tu decides, filho, tu decides. Terceiro, tem uma característica das pessoas de sucesso. Esta é algo muito interessante. Esta característica é humildade. Nelson, o que é humildade? É uma pessoa que, sabendo que sabe, por exemplo, muita coisa, que aprendeu muitas estratégias, que sabe muito, tem muita experiência, mas sabendo muito tem uma consciência ideal, que é: eu posso aprender ainda muito mais. Então, tenho disponibilidade para aprender mais. Faz sentido. Ou seja, mesmo sabendo muito, quero sempre aprender mais qualquer coisinha. Há sempre qualquer coisinha que eu possa aprender com a pessoa A, com o profissional B, com o livro C. E eu, como dizia anteriormente, mostro a fazer isso para liderar pelo exemplo. E mostro que quando procuro algo para ajudar o meu filho, seja por iniciativa própria, seja procurando alguém que possa ajudar para eu fazer parte do processo na ajuda, ou na solução neste caso, eu estou a dizer que eles são a prioridade número 1, acima do trabalho ou da parte profissional. Sabendo que a parte profissional é muito importante na nossa vida, obviamente. Por isso é que, digamos, ocupa um terço da nossa vida, do nosso tempo. Portanto, tem que ser mesmo importante. Depois, porque são pais que colocam os filhos como primeira prioridade, lideram pelo exemplo, fazem-no e depois pedem aos filhos, sugerem, incentivam que os filhos também o façam e têm disponibilidade para aprender, são humildes. São pais que têm famílias normalmente mais estáveis. O que é que quer dizer isto por mais estáveis? Menos conflitos, que duram menos tempo. Porquê? Porque se existe algo, e eu costumo dizer, nós nunca vamos impedir que chova. O que nós podemos fazer é garantir que, se chover, o que vai molhar no nosso corpo seja pouco.
ou no calçado, ou aqui no, digamos, no casaco um bocadinho, mas arranjamos estratégias para que a chuva tenha pouco impacto em nós. Da mesma forma, nós não vamos impedir ou garantir que não vai haver conflitos, não vai haver chatices. Ninguém consegue. Mas garantir que se houver algum problema, alguma dificuldade, alguma situação com os nossos filhos e connosco, nós vamos rapidamente procurar a solução, rapidamente identificar estratégias para alterar, superar ou ultrapassar aquilo que está a acontecer. Para quê? Para que rapidamente passemos para um nível ou um patamar de estabilidade em casa. Quanto mais estabilidade existir na família, maior a probabilidade de o filho ter melhores resultados, ter um comportamento que está de acordo com a expectativa dos pais e, de certa forma, consigam ver uma vida mais feliz. O que é a vida mais feliz? Momentos em maior quantidade que eu digo, sinto-me feliz. Faz sentido? E por último, consegue estabelecer relações mais fortes, mais próximas. Quando tu te envolves para ajudar o teu filho a ultrapassar qualquer obstáculo, seja porque na escola as coisas não estão como ele esperava, e tu estás presente para o ajudar a refletir, a identificar estratégias ou pessoas para o ajudar a ultrapassar, ele sabe uma coisa: o meu pai ou a minha mãe acreditam em mim e estão sempre do meu lado, independentemente dos resultados, porque eles gostam de mim, porque eles querem o meu bem e acreditam em mim que eu posso superar. Por isso é que passam para mim a responsabilidade de encontrar as soluções para aquilo que está a acontecer na minha vida e que pode ser um obstáculo. Mas estão do meu lado para me ajudar a ultrapassar. E isso faz todo o sentido. Por isso, normalmente aquilo que eu fui identificando foi que os pais que normalmente seguem estas 5 formas de estar, portanto, os filhos são o mais importante e são a primeira prioridade, lideram pelo exemplo, são humildes, porque são humildes também, têm famílias mais estáveis e relações mais próximas ou fortes. Normalmente esses pais, quando eu trabalho com eles, os resultados que procuravam obter, seja do ponto de vista familiar, seja com os filhos, ocorrem com maior probabilidade de êxito e de forma muito mais rápida. É o que eu tenho observado. Acontece com 100% das famílias? Não. Obviamente que não. Estaria a mentir se dissesse que não. Há aqui diversas variáveis que às vezes podem entrar e, como eu costumo dizer, baralhar isto tudo. E eu não desisto. E digo sempre aos pais, não desistem, vamos juntos encontrar a solução. Porque há sempre... Mas na esmagadora maioria dos pais que têm estas características, acabam por ter os resultados que desejam. Porque eu digo que têm tudo aquilo que é preciso. Compromisso, iniciativa, assumem essa responsabilidade e trabalham para que os resultados apareçam. E não é só do ponto de vista familiar. Acabam por o fazer na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na família de uma forma geral, enfim, nas diversas áreas da sua vida. Isso para mim é muito, muito mais importante. Só que às vezes o que é que me dizem? Nelson, eu até gostava, e nesta linguagem que eu vou dizer para vocês, fazer parte desse grupo de pais. Não me dizem assim, mas dizem qualquer coisa como eu gostava de poder aplicar, mas, oh Nelson, conhece a minha vida, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para aplicar isso. A minha vida é muito atarefada. E eu compreendo. Quem de nós não tem vidas atarafadas? Trabalho, chega a casa, tem que tratar das lides domésticas, às vezes tem familiares ao cuidado. Enfim, mais a vida social. Eu já nem conto isso. Sempre 1001 coisas. Claro que sim. Mas deixa-me dizer uma coisa. Se porventura, numa possibilidade muito remota disso acontecer, Deus me livre que possa acontecer, mas se porventura o teu filho tiver um acidente da escola para casa e tiver que ir para o hospital e a tua esposa ou o teu marido ligar e dizer anda rápido para o hospital porque o nosso filho está aqui e a coisa é grave. Diz-me uma coisa, tu vais dizer assim à esposa, olha, no final do trabalho, daqui a 4 horinhas, quando eu sair do trabalho, eu vou ir ter ao hospital. Ou dizes, é grave, eu vou já para aí. Agora repara, a mesma pessoa que dizia que eu não tenho tempo, rapidamente arranja tempo. Porquê? Porque passou a ser uma prioridade. Então não há falta de tempo. O que é uma organização das prioridades relativamente àquilo que eu quero fazer no tempo que eu tenho disponível. Se todos temos 24 horas, uns têm mais sucesso do que outro, quer dizer que uns usam esse tempo de uma forma muito mais eficaz do que outros. Não quer dizer que sejam melhores nem piores. Usam esse tempo de uma forma mais eficaz. Então, da próxima vez, não digas que tens tempo. Olha para o teu dia ou para a tua semana e coloca como primeira prioridade o teu filho, dedicando meia hora, por exemplo, para ir já num passeio com ele. Que não tenha telemóveis, que não tenha outro tipo de artifícios que possam provocar ou puxar aqui o foco vosso. Vocês possam caminhar, divertir-se, conversar, fazer brincadeiras, possas observar o teu filho. Portanto, e vais reparar que vais conseguir ter tempo. Quer dizer que é impossível não ter tempo. Outros dirão, Nelson, tem razão, mas a minha questão às vezes é, eu não tenho dinheiro, às vezes eu gostava de poder aprender, gostava de pedir ajuda ou contratar um profissional para ajudar-me,
mas eu não tenho dinheiro. E eu compreendo também. Aliás, então, hoje em dia, com a inflação que está, os preços a subir, obviamente que eu faço... Se eu já fazia contas, normalmente, agora até vou fazer mesmo conta. Há quem não faça. E há para aquelas pessoas que realmente o dinheiro é contado mesmo ao cêntimo. Aliás, há famílias que o ordenado não tem o tamanho do mês, é muito mais curto. Mas há um excesso. Eu diria que, provavelmente, tu usas o dinheiro em coisas que se calhar podes não usar naquela semana ou naquele mês. E podes pegar nesse dinheiro e, porventura, comprar um livro sobre uma temática com a qual o teu filho está a passar e precisa de ajuda. Ou podes juntar e contratar um profissional para ajudar, ou para o auxiliar ou acompanhar. No limite, não tenho dinheiro, vais ao shopping mais perto e entras na FNAC mais perto, por exemplo, pensei outra qualquer, sentas-te num dos sofás que eles têm lá e pões-te a ler. Lês um capítulo. Depois voltas no dia a seguir e lês outro capítulo. E depois voltas a seguir e lês outro capítulo. E tiras as ideias que precisas. Às vezes a falta de dinheiro, ou eu não ter dinheiro, é apenas uma desculpa para eu não agir. Claro que não é para todos, mas acredita, a maior parte usa isso como argumento. E depois é impossível tu conscientemente quereres fazer algo diferente se tu dizes que não tens dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, é impossível fazer. Então eu não consigo agir porque eu não tenho dinheiro. Crença limitadora. E a pergunta é, como dizia Robert Kiyosaki, dizia, e ainda diz que ele está vivo, a pergunta não é, e eu não tenho dinheiro. O que é preciso fazer para conseguir esse dinheiro para alcançar o que eu desejo? Essa é a pergunta certa que tens de fazer a ti próprio. Não, que eu não tenho dinheiro. Mas às vezes dizem, oh Nelson, mas isso para ti é fácil. Para ti, eu vejo-te a falar, opá, parece que nasceste para isso. Deixa-me abrir aqui um parênteses. Esquece lá isso. Eu não nasci para isso. Eu até sou muito tímido. Eu nem à vontade tinha para falar em público, quanto mais falar assim. Julgam que eu comecei a falar e comecei a falar assim? Claro que não. Eu nem sequer considero que estou a um nível assim tão alto como às vezes as pessoas dizem. Não, eu falo como se estivesse a falar com uma pessoa que esteja aqui ao meu lado, contigo. Mas mesmo que dizem, Nelson, mas tu para ti é fácil. Obviamente que pode ser um bocadinho mais fácil, porque eu já comecei isto já há bastantes anos atrás. Mal era se eu já não tivesse um bocadinho melhor. Mal era. Mas, pensa assim, uma vez li num livro que falava sobre o Martin Luther King, uma das pessoas que lutou pela igualdade, vou dizer de raças, que não é raças, mas porque todos os cidadãos terem os mesmos direitos e deveres nos Estados Unidos. E ele na escola, ele como aluno de oratória, e se quem lembra do Martin Luther King foi aquela pessoa que fez o discurso e eu tenho um sonho, I have a dream. E quem estiver um bocadinho atento e saiba, não é? Vai reparar que ele era excepcionalmente bom na oratória. Quando ele era adolescente, 16 a 17 anos, na escola, e ele era o equivalente a um aluno de satisfaz ali mesmo ali no limite da positiva na parte da oratória. A parte da comunicação, falar em público. Como é que a mesma pessoa, que era mesmo ali no limite da positiva a expressar-se em público, passados, sei lá, 10 ou 15 ou 20 anos, tornou-se uma pessoa reconhecidamente excepcional em oratória. Eu posso dizer, foram 7.000 intervenções, 7.000 palestras que ele deu no espaço de X anos. Eu não sei se foi 7.000, 17.000, mas foi sim um valor absurdo. Então o que é que eu te quero dizer? É difícil, aparentemente pode ser difícil, mas fazes da mesma forma como quando aprendeste a andar. Um passo de cada vez. Mesmo tropeçando, mesmo gaguejando, voltas a testar, voltas a experimentar. E quando és por ela, já estás à vontade. Eu lembro quando fiz isto com uma mãe que queria ajudar o filho porque o filho tinha 5 ou 6 anos e fazia muitas birras e ficava a chorar a um canto e não sabia o que fazer. Isso é simples, você. Deixe que ele se acalme, minimamente que ele esteja em segurança, deixe que ele se acalme, aproxime-se dele e faça este tipo de afirmação. Parece que estavas triste e aguarde o que ele diz. Parece-me que estavas aborrecido, zangado. E eu percebo que possas sentir assim. Às vezes é difícil nós lidarmos com o que sentimos. E comece a conversar para que ele comece a perceber o que está a sentir e darmos nomes às emoções que estamos a sentir, para que ele possa entender a razão de estar-se a sentir assim e você cria conexão com ele. Simples, não estou a dizer nada de extraordinário. Passado algum tempo, diga, não estou a conseguir, mas você fez como eu lhe disse, pois sabe que tal. Quando vai só ali com aquela conversa, eu digo, olha, eu tenho uma caixa muito pequeninha que só dá para sim ou para não. Não dá para mais justificações. Se não, é não. Não é sim e não. É fez ou não fez. E às vezes não somos consistentes. Claro, depois achamos que é difícil se nós não mantemos a consistência. E por último, às vezes eu, não, Nelson, o meu marido trata disso. Ou a minha esposa é que trata disso. Eu não. E eu digo, quando repara, mesmo sendo pais divorciados, se o vosso filho tem que está com algum problema, alguma situação que vocês queiram que ele ultrapasse, eu digo sempre, o pai e a mãe, quando eu vejo que é importante trabalhar na liderança, mesmo divorciados, os pais devem estar presentes para trabalhar. Apenas os pais. Quando não vêm, eu percebo uma coisa. Não estão sintonizados. Então, o meu marido é que trata disso, a minha esposa é que trata disso. Eu compreendo
repara, se for possível, venham os dois. Porque quando vocês estão em sintonia, são congruentes a falar a mesma mensagem. Se um fala de uma forma, o outro fala de outra, eu já sei que o filho vai jogar com os dois. E os pais, às vezes, estão a jogar com o filho. E não é melhor. Acredito. E, infelizmente, eu não vou dizer que é a maioria, mas há muitas famílias que utilizam os filhos como joguete na separação. E é triste. Não tinha que ser assim. Mas é a vida que temos. Se nós pudermos saber e contribuir para que isso possa acontecer de forma diferente e melhorar, excelente. Então, Nelson, a forma errada de assumirmos o compromisso de ajudar os nossos filhos é desresponsabilizar-nos. Portanto, eu quando digo que eu não quero que tu aprendas comigo porque o teu filho vai te agradecer, é quando tu dizes, não, eu vou ali, contrato ali o psicólogo, o explicador e ele vai-me resolver esse assunto. Para mim não faz sentido. Para mim faz, eu vou contratar, vou falar com aquela pessoa e vou para ver o que é que eu também posso fazer para contribuir para que aquilo que é um desafio na vida do meu filho, seja escolar ou outro, que eu possa contribuir para o ajudar. É um explicador, deixa-me trabalhar também em casa com ele, ajudá-lo, seja de que maneira for, para o ajudar a ultrapassar a dificuldade que ele possa estar a ter em alguma disciplina. Mas quando tu dizes que eu vou pedir ajuda, vou contratar alguém, vou dizer que a outra pessoa pode ajudar, eu estou a tirar força à minha capacidade de influenciar o meu filho ou a minha filha positivamente. O que eu estou a dizer é a outra pessoa que vai ajudar. Não. Na minha ótica, os pais devem fazer parte da solução. Devem fazer parte do processo que vai levar o nosso filho a ultrapassar qualquer obstáculo que tenham atualmente. Quando isso não acontece, gente, acreditem. Menos, olha, comigo o que eu tenho observado é isto. Posso estar enganado e se me disserem que eu estou enganado, terei cá para dizer, claro, compreendo, provavelmente é mesmo isso. Do que eu tenho observado quando os pais não estão em sintonia, para o bem do filho ou da filha, de acordo com aquilo que ela quer ou pretende, e que não é nada outro mundo, normalmente quando não está em sintonia, o filho ou a filha já tem aqui algum tipo de, não vou dizer problema emocional, mas há aqui situações que já estão cá dentro que nós conseguimos depois identificar nos comportamentos que têm. E isso é triste, porque bastava os pais estarem em sintonia e contribuírem para que os filhos possam, de facto, alcançarem o que eles desejam. Por isso que eu digo que a forma correta dos pais atuarem é assumir 100% da responsabilidade. Como é que eu posso fazer isso? Vou dar aqui algumas dicas que tu podes usar para ti. Primeiro, se tu lês um livro, procura identificar as 2, 3 principais ideias desse livro que tu procuraste ler para saber mais sobre um determinado tema, por exemplo, a parte emocional, as emoções. E dessas 2 ou 3 ideias, procura colocar em prática numa tarefa que possas aplicar, por exemplo, com o teu filho, se essa é a intenção, para o ajudar a ultrapassar o obstáculo que tem em mãos. Agora, não adianta comprares o livro e ficar sentadinho ou apoiado na mesinha de cabeceira, porque dá um ar sexy ter ali uns contos livros pousados na mesinha de cabeceira. Mas leste? Zero. Não faz sentido. Portanto, lê 2 ou 3 ideias, uma tarefa que eu posso aplicar sobre estas ideias para ver resultado. Se tu vais assistir a uma palestra ou uma live como esta, 1 ou 2 ideias que tu retiraste desta live, espero que mais, mas pelo menos 1 ou 2, e dessas 1 ou 2, como é que eu vou colocar isto em prática? Ok, se calhar vou fazer assim, assim, assim. Quando é que eu vou fazê-lo? Amanhã. Então já estou a aplicar. Se tu compras um curso, a ideia é que tu participes no curso e retira 2 ou 3 ideias desse curso, transformando numa ou 2 tarefas e começa a colocar em prática. Porque que adianta comprar muitos cursos? Eu adorei o curso. O orador, espetacular. O formador, maravilhoso. E o que é que começaste a aplicar? Pronto, e não tive tempo. Estou primeiro a descansar, foi muito intenso. Estou a descansar. Eu para a semana vou tratar disso. Vou-te já dar uma notícia. Não vai acontecer. Raramente acontece. Se tu, por exemplo, queres contratar um profissional, pede-lhe algumas dicas de como é que tu podes dar continuidade ao trabalho que ele ou ela está a fazer em casa. Porque quem está todos os dias com o teu filho, à partida, tu. Quantas vezes ele irá a um profissional? 1 vez por semana? 2? 1 de 15 em 15 dias? 1 por mês? Mas tu estás todos os dias. Tu podes ajudar. Tu podes ter aqui algumas dicas. Da mesma forma, quando levas o teu filho ao médico para resolver alguma situação do ponto de vista de saúde, provavelmente vais perguntar, se acontecer isto, o que é que eu posso fazer? Se acontecer aquilo, o que é que eu posso fazer? Para que tu em casa possas fazer. Se fazes na saúde, também podes fazer noutro contexto diferente. É o teu filho. É a tua filha. Por isso é que eu gosto de dizer, e eu quero mesmo que tu apontes esta frase. Não deixes apenas nas mãos de outras pessoas aquilo que tu consideras ser o mais importante para ti na tua vida, que são os teus filhos. Eu vou repetir. Não deixes apenas nas mãos de outras pessoas, e quando digo outras pessoas, outros profissionais, aquilo que tu consideras ser o mais importante para ti, que são os teus filhos. Tu fazes parte desse processo. Tu estarás lá para ajudar e contribuir para que o teu filho ou a tua filha consiga ultrapassar o obstáculo que tem em mãos. Seja do ponto de vista escolar, seja outro. Tu fazes parte desse processo. E assim é que faz sentido. O que é que vos parece? Deixem nos comentários dúvidas, questões, sugestões, algo que vos surgiu na mente, insights que tiveram, partilhem nos comentários agora e aqueles que vão continuar a ver esta palestra ou esta live
Por favor, coloquem, se quiserem, enviem e-mail com dúvidas e eu e a minha equipa teremos todo o gosto em responder e deixar as nossas dicas para que vocês possam traduzir isso em ações que aplicam em casa com os vossos filhos para contribuir para que em comunidade e em família vocês se sintam mais felizes e que vivam esta vida que é tão curta e tão breve, aproveitá-la ao máximo, porque isto do 0 ao 100 passa muito rápido. Costuma dizer é 7,2 segundos. É o carro que anda rápido de 0 ao 100 e a nossa vida do 0 ao 100, quando andamos por ela, já estamos nos 90, 80 e já não podemos, se calhar, fazer tanto como eu gostaria. Portanto, e aproveitar. Próxima live é obrigatório vocês estarem presentes. É a caixa de ferramentas para transformares o teu filho ou a tua filha num aluno nota 5. Nessa live, que vai acontecer na próxima terça-feira às 8, eu vou partilhar contigo o método, a metodologia que eu utilizo para ajudar os pais ou os filhos a terem outros resultados, seja do ponto de vista escolar, seja na parte educacional, seja, enfim, relacional, o que for. Eu vou explicar como é que eu trabalho, o que é que eu faço. E vocês vão reparar que é tão simples, tão prático, que eu diria qualquer pai ou qualquer mãe deveria trabalhar com essa metodologia, que para mim é obrigatório. É tão simples e que hoje em dia é tão, diria, usurpada em vários contextos, eu diria até ridículos, mas é a minha opinião, vale o que vale. Mas também nunca deixarei de dar a minha opinião só por aquilo que os outros possam achar. Mas, acima de tudo, tem de estar presente. Porque aquilo que eu vou dizer pode, de facto, contribuir para uma mudança brutal na vida dos seus filhos. Só porque tu estiveste presente e ouviste algo que pode fazer a diferença na comunicação com o teu filho. Portanto, convido-te a estar presente na próxima terça-feira, às 18 horas, aqui comigo, no programa Educação Escolar. Se não for antes, vemo-nos na próxima terça-feira. Um grande abraço para vocês. Até breve.